Olá, bem-vindos ao canal Oráculo de Delfos. Eu sou o Raul e esse vídeo hoje é um vídeo especial para o signo de Câncer, celebrando o teu mês de aniversário, tá? Então, antes de tudo, eu vou pedir que tu te concentre um pouquinho aí, mentalize a tua vida, as situações que tu tem passado, tá bom? E enquanto isso, te inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo depois o que tu achou da leitura, tá bom? Vamos lá então, Oráculo. Vou tirar 5 cartas aqui para o signo de Câncer, tá bom? Vamos lá então. A modéstia. A vaidade. O despertar. A melancolia. E a solidão. E no fundo do baralho, não vou falar essa palavra porque eu não sei se pode aqui no YouTube, tá bom? Então, Câncer, o que o teu jogo te fala aqui, né? Primeiramente, fala que tu passou por um período de reclusão, reflexão e tristeza. E essa tristeza se origina de algo que tu queria muito, mas que por algum motivo essa coisa começou a interferir no teu próprio valor pessoal, né? E eu vejo aqui que tu te contaminou muito por comentários, às vezes tu falou demais sobre o que estava acontecendo na tua vida, e aí as pessoas começaram a dar algum pitaco, alguma opinião, e isso te afetou a forma como tu enxergava essa situação, tá? E aí tu disse, não, eu vou pensar em mim mesmo, vou pensar em mim mesma, né? Eu vou tomar uma decisão visando como eu me sinto, né? Só que depois que tu tomou essa decisão, tu meio que despertou o fato de que, pô, eu acho que essa situação, eu acho que essa escolha que eu fiz não me trouxe tantas coisas boas quanto eu acho que me traria, né? E aí tu ficou triste, tu ficou reflexiva. Mas assim, não duvida do teu próprio coração no sentido de tu achar que tu tomou uma decisão errada. Houveram pitacos dos outros? Houveram. Tu tomou uma decisão que acabou te trazendo tristeza? Sim. Mas tu fez o que era melhor pra ti no momento, né? E essa carta aqui, do fundo do baralho, ela significa que esses momentos ruins da nossa vida, a gente plantou esses momentos, seja nessa existência ou em vidas passadas. Não sei se tu acredita em vidas passadas, né? Mas a gente já tem uma bagagem muito grande na nossa alma. Os encontros que a gente tem nessa vida são reencontros. E a gente às vezes se questiona por que tal coisa dura tão pouco, né? Mas cada coisa dura o tempo que tem que durar. Às vezes a gente olha nossos amigos assim, uma relação meio tóxica, que não conseguem terminar, e a gente se questiona, nossa, mas por que essa pessoa não consegue? Ela tá aprendendo ainda o próprio valor dela, sabe? E eu vejo aqui que tu já tem um senso de valor grande. E que às vezes esse senso de valor que tu tem pode acabar te tirando coisas da tua vida. E não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Mas só porque tu tem a consciência de que aquela coisa tem que sair da tua vida não quer dizer que isso fique mais fácil. Quantas vezes a gente já deixou alguém pra trás, mesmo gostando daquela pessoa, mas porque a gente enxergava que aquela pessoa não nos trazia o melhor pra gente? A gente deixa de gostar da pessoa. A gente começa a dar valor pra como a gente se sente, o que a gente quer plantar e colher na nossa vida. Então, não fica triste, assim, pelo que tu perdeu. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? As coisas que ficaram pra trás. Mas a vida não é só feita do que a gente perdeu, é do que a gente ainda pode ganhar. E como dizem, né? O mesmo vento que leva
É o mesmo vento que traz, né? E esse momento, pelo que as cartas me falam aqui, é o momento de tu te recolher. Não procurar conselhos nos outros, mas é o momento de tu te ouvir, né? É o momento de muita transformação na tua vida, onde tu tá tomando uma consciência maior do que tu tá escolhendo pra ti. E isso traz tristeza, né? Mas a gente não precisa fugir da tristeza, a gente tem que entender o que que ela quer nos dizer. Porque a tristeza também é um ponto de transformação na nossa vida. Se tudo fosse 100% bom o tempo inteiro, a gente não se desafiaria a mudar uma coisa, a mudar outra. A gente muda porque é necessário mudar, né? Vamos ver aqui com o baralho cigano o que que ele tem para complementar na nossa leitura, tá bom? Vou tirar 5 cartas. A árvore, a fogueira, o caixão, a foice e a mulher. E no fundo do baralho, a gente tem a casa. Vamos lá então, né? O que que a árvore representa no nosso mundo material, na natureza? A árvore é uma coisa que cresce, que demora um tempo para criar raiz, para dar frutos. Então dá para ver que essa coisa que tu escolheu deixar para trás, né, é uma coisa que sim tem muita importância na tua vida. E de alguma forma te trazia uma esperança, né, fazia tu festejar mais, ser mais alegre. E que é muito difícil deixar isso. Nossa, até tô emocionando. E é difícil deixar essas coisas pra trás. Quando a gente tem tanta coisa que nos faz querer ficar, né? Mas dá pra ver que tem coisas irremediáveis aqui, nessa situação. Coisas que tu não pode tirar da tua vista também, só pra pensar nas coisas boas, né? Dá pra ver que isso é uma coisa, de certa forma, até com o tempo destrutiva pra ti. Tu dá partes tuas pra alimentar isso, pra manter isso de pé. Porque olha só, com o que que a gente alimenta a fogueira? Não é com madeira? Então é como se tu tirasse algumas partes tuas para alimentar essa situação, como se tu abrisse mão de ti de certos momentos para tu conseguir levar em frente essa relação. Mas é algo que não tem muito como resolver assim, da forma que tá, não tem como. Muita coisa teria ou tem que mudar para isso se manter. E é aquilo, não é fácil a gente deixar para trás uma coisa, muito pelo contrário, né? A gente abre mão de muita coisa que a gente idealizou, que a gente deseja. É dolorido. Mas depois que a gente se afasta desse turbilhão, dessa situação, que a gente tá tão imerso, a gente bota a cabeça para fora e respira um pouco e vê que foi a escolha certa, tu escolheu por ti, pensando em ti, né? E eu lembro claramente, uma vez que eu tava me relacionando com uma pessoa, assim, e eu amava muito a pessoa. Mas eu tava percebendo, eu era já mais jovem, assim, eu tava percebendo que aquilo não tava me trazendo coisas boas e nem ia me trazer coisas boas no futuro. E aí eu lembro que eu pedi pro universo, me manda um sinal do que eu tenho que fazer. E eu lembro que eu sonhei que eu tava num acampamento cigano, assim, e que é uma mulher com um vestido bem claro, assim. Ela tava falando com um homem, assim, depois que eu for embora, que eu levantar meu acampamento e for embora, eu não volto mais, eu não vou olhar pra trás. E só o que vai sobrar vai ser a poeira da estrada de lembrança pra ti. E mesmo com esse sonho, com esse sonho, eu comecei a realmente me afastar da pessoa. Porque eu tive meu sinal, digamos assim, né? Mas eu olhei pra trás várias vezes, entendeu? Eu olhei pra trás, eu pensei em como é que poderia ser, como é que poderia ter sido, se a pessoa ia mudar. Mas por mais que eu tenha olhado pra trás, eu foquei em seguir em frente. Mas depois de um tempo, eu comecei a ser amigo daquela pessoa. E aí eu percebi, cara, eu não tirei meu acampamento de fato daqui. Eu tô aqui ainda, de outra forma, mas eu tô aqui ainda. Aí foi o momento que eu disse, não,
Eu preciso de fato largar isso para que novas coisas boas venham. Então esse apego do que poderia ser, não vai ser. As coisas são o que são. Ninguém muda pela gente. As pessoas mudam quando enxergam que elas têm que mudar. Se a pessoa amada conseguir enxergar que ela tem que mudar, dá uma chance, né? Mas se tu vê que não vai mudar, não tem por que tu continuar numa história que tá se repetindo, né? E vamos tirar aqui com o baralho também de Osho, tá bom? 5 cartas, baralho, por favor, para pessoas de câncer aqui. Opa. O fardo, o estresse. Agora é outro assunto, tá, já. Quer dizer, outro assunto já, tá? A fonte. Paciência, desaceleração e, no fundo, aventura. Bom, isso aqui que eu vou falar agora vale tanto para tudo isso que a gente conversou quanto para tua vida no geral, tá bom? Objetivos, vida profissional e tudo mais. Não trate as coisas como um grande fardo. Não fica tão alucinada em tudo andar corretamente, em tu ter controle das coisas. Tenta ter momentos de respiro também, fora das tuas preocupações. Entendeu? Porque se tu não parar para respirar e te ouvir, o mundo vai fazer isso por ti. Através de algum evento que tu tenha que parar de alguma forma para te escutar. Entrar mais em contato com o teu próprio eu interior. Entendeu? E essa alucinação que a gente tem de que tudo corra da forma que a gente quer é de uma falta de paciência extrema, como se a gente não tivesse outras oportunidades no futuro de ter aquilo de uma forma melhor, né? Como se fosse uma insegurança na vida. E a carta da paciência fala que tudo na vida tem seus ciclos. As árvores, por exemplo, aqui que eu mostrei pra vocês, têm os seus ciclos. Tem o inverno, verão, primavera, outono. No outono as folhas caem, na primavera elas florescem. No inverno elas sofrem com a geada, com a escassez, né, ali de sol. No verão elas transbordam com a luz solar, com o clima ideal. Então vão ter momentos de risos e vão ter momentos de choros na nossa vida. E tanto um quanto o outro vai passar, e nada é eterno na vida, né? Mas tu não precisa de nada externo pra tu estar confortável contigo mesmo. Ah, mas como é que eu fico confortável comigo mesmo? Tomando decisões e escolhas que sejam fiéis ao teu próprio bem-estar, né? Acho que esse é o recado aqui. Que por mais que seja dolorido tu tomar uma decisão aqui, tu tem que enxergar no teu próprio bem-estar o que isso te traz. Entendeu? E não lida com isso como se fosse o fim do mundo. Nenhum término é o fim do mundo. Ele abre oportunidades pra gente viver coisas novas, se redescobrir, né? Então, tenta, como eu falei aqui, tirar um momento pra pensar e refletir, tá? Não fica tão alucinado em controlar tudo, em saber o que vai acontecer. Pensa em ti, tá, Câncer? Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido a leitura, tá? O recado aqui hoje é esse. Se inscrevam no canal para os próximos vídeos, tá? E um grande beijo e um feliz aniversário para vocês. Beijo!